Nós vamos conversar agora aqui com o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Francisco Dourado. Seja bem-vindo, Dourado. Boa tarde. Obrigado, Helder. E aqui desejar uma boa tarde aqui a todos que estão nos assistindo. Presidente, a gente sempre comenta que a política é a arte do diálogo, o senhor mesmo sempre fala isso, e como a política é dinâmica, não é? Um dos últimos fatos aqui para a gente remontar a história, para a gente começar a nossa conversa, não é? Na segunda-feira anterior a dessa semana, nós tivemos aquela declaração do deputado federal Florentino Neto, que antes era o nome, né, que vinha sendo levantado pelo Partido dos Trabalhadores aqui para a sucessão municipal em 2024, e aí ele faz a retirada do seu nome desse certame. O partido, o Diretório Municipal, foi pego de surpresa com esse posicionamento, essa decisão? Não foi pego de surpresa, porque o diálogo com o Florentino era constante, né? Todo final de semana a gente estava analisando a situação, conversando, dialogando com a executiva. E nós tínhamos uma agenda. Nós fizemos o convite ao Florentino para ser o candidato, ele aceitou e montamos uma agenda de encontros, né? Ele com lideranças, atendendo lideranças no final de semana, e sempre no sábado à noite, à tarde, nós tínhamos duas plenárias aí, né? Uma que era de bairro, né? Por bairro, a gente conversando com filiados, simpatizantes e a população, e também nós montamos um grupo, né? Para já trabalhar um plano de governo. Um grupo que nós definimos 24 temas, os principais temas de uma administração pública, convidamos técnicos, né, para coordenar cada um dos temas e fizemos uma série de 6 plenárias para discutir esses temas. Então vamos agora entrar numa próxima fase, que é uma redação final de um plano de governo que aborda os principais temas de Parnaíba. Então era algo que foi trabalhado, né, algo que vinha num processo crescente de mobilização. Então, a gente sabia que ele ia se posicionar dessa maneira, né? Foi algo que já tinha sido conversado com o partido, então não nos pegou de surpresa isso. Pelo contrário, é algo que a gente compartilhou a avaliação dessa adesão dele. Com esse posicionamento dele, temporariamente o partido, a nível municipal, fica sem um nome, né, como ponta de lança para defender uma candidatura para 2024. Recentemente, a federação PT, PV e PCdoB fez uma reunião ainda e adotou um posicionamento de não declarar apoio a nenhum desses candidatos que também compõem a base da oposição e que estão esperando esse apadrinhamento do governador Rafael Fonteles para a candidatura. Que estratégia o senhor acha que vai ser adotada principalmente pelo PT a partir de então? Bom, como você falou, nós somos a federação, né? Uma federação que é a nível nacional e que nós temos aí 4 anos de articulação política, né? Um casamento entre PT, PCdoB e o PV. E as decisões elas são conjuntas, né? O PT, a gente senta, a gente sempre está conversando com a direção, com os presidentes dos 3 partidos. Com a saída do Florentino, assim, no meu entendimento, nós zerou as coisas, né? Do ponto de vista porque Florentino abriu o diálogo com todos os candidatos, conversou com todo mundo que estava colocado ou não na pesquisa, ele abriu o diálogo, porque nós entendemos que tem que ser construído a unidade deste campo da oposição. Isso é uma coisa lógica, primária isso, tem que ter essa unidade. Tendo em vista que só o deputado Rubens que, né, acredito que tenha no momento repensado a posição e se movimentou no sentido de apoiar o Florentino. Mas os demais, todos os candidatos reafirmaram suas posições. Nós entendemos que são nomes legítimos, todo mundo tem seu projeto, suas convicções, enfim, mas naquele momento não conseguimos fazer essa unidade, que era um dos critérios para o Florentino ser. Na verdade, ele veio numa crescente, no mandato dele de deputado federal, e tudo, e colocou o nome à disposição e nós trabalhamos essa estratégia. Chegou a um ponto que nós avaliamos que não tinha, e ele na própria coletiva ele posicionou, colocou as razões que levaram a isso, né? E tem vários nomes colocados aí. Então, qual é a posição da federação nesse momento?
é lógico que nós vamos ter que formar uma aliança, né? Nós temos que juntar, como eu já falei, estratégia é juntar. E juntar significa você estar juntando lideranças, partidos e todo mundo. E o PT vai estar nesse projeto. Agora o PT pode, qual foi a decisão da federação então? Foi da gente, nesse momento, não declarar apoio a ninguém, né? Como falei, a gente vem de um processo de articulação que a gente tem que parar. A gente tem que parar, dar uma analisada no cenário atual, porque recentemente todos os candidatos que estão com nomes colocados da oposição conversaram com o governador e voltaram reafirmando as suas posições. Então tem critérios estabelecidos aí. Bom, então qual é a posição da federação? São algumas. Primeiro que a gente vai amadurecer, nós vamos ter, o PT vai fazer uma reunião do diretório, tive uma reunião da executiva, vamos ter mais conversa com nós temos que olhar esse cenário, analisar a conjuntura, analisar as pesquisas e definir o próximo passo. Outra decisão também que a federação tomou é que na federação nós não aceitaríamos nenhum dos pré-candidatos de oposição, ou seja, migrar de onde estiver para vir para algum partido da federação. E a decisão também tomada é que nenhum vereador de mandato nós iríamos aceitar migrando para a federação. É algo que pode mudar, pode ser reavaliado, mas a posição da federação em relação a esses dois pontos é esse. Particularmente ao PT, logicamente que várias pessoas se manifestaram interesse de vir para o partido. Mas a posição do PT, inclusive em alguns casos previamente, a gente já tem uma posição de não permitir entrada. É uma estratégia do PT. Né? É uma estratégia do partido que essa estratégia não cabe à entrada de outras pessoas, ou de lideranças com mandato ou sem mandato, que a gente avalia que não é interessante para a nossa estratégia. Mas de forma particular, o partido vai então esperar de uma forma, digamos, passiva essa indicação do governador Rafael Fonteles, ou pretende trabalhar algum nome internamente desses que já estão dentro da base, como o senhor disse que não vai aceitar, né, agora membros novos para essa sucessão de 2024? Assim, são coisas distintas. Uma coisa é dizer, olha, o vereador de mandato e quem está com o nome não entra, não se filia. Esse é um aspecto. Isso não quer dizer que a gente não possa apoiar qualquer um dos nomes que estão colocados, né? A federação, o PT e a federação. Nós vamos conversar, vai ter entendimento nessa perspectiva da estratégia de juntar. Então, são coisas distintas. Uma coisa é ser filial, isso não impede que a gente faça uma aliança. O que pode acontecer no PT? Como o próprio Florentino colocou, nós podemos ter candidatura própria, nós podemos trabalhar a questão de um vice, né? Mas a aliança nós vamos trabalhar. Isso a gente precisa ver internamente qual é a estratégia do PT, que a gente vai ter que rediscutir isso. Né? Nós vamos ter, passando esse sábado que vem no outro, nós vamos ter uma reunião do diretório, vamos convocar o diretório para a gente fazer esse debate, analisar a pesquisa. Então, concretamente, nesse momento, a gente não declarou apoio a nenhuma candidatura. Pronto. Significa que nós não queremos trabalhar uma aliança? Vamos trabalhar em torno de aliança, porque entendemos que isso é estratégico. Mas nessa aliança não dá, por exemplo, vamos pegar um nome de fora, trazer para o PT para ser o nosso vice. Não tem, também porque dentro do PT tem vários nomes aí, né? Tem várias lideranças nossas que foram candidatos a vereadores, né? Tem o nome da Flaviana, tem o nome da vereadora Fátima Carbino, tem vários outros nomes dentro do PT que são nomes que o PT e que a gente poderia até estar apresentando à federação para discutir isso. Não estou dizendo que a gente discutiu esses nomes, são possibilidades. Então, podemos ter candidatura própria. O PT, foi fundado em 82 em Parnaíba, e nós sempre tivemos candidaturas próprias, né? O partido sempre teve, quando não fez uma aliança para majoritário. Então, são possibilidades que estão na mesa e que tem que ser analisada com muita maturidade, com muita responsabilidade, né? Para que seja tomada a decisão, cujo objetivo é a oposição ganhar as eleições. Enquanto, do outro lado, a gente vê um cenário da situação que não tem candidato. Nós temos várias lideranças que estão colocadas, de expressão, com trabalho na cidade, e do outro lado, lá da situação não tem nome, né? Nome assim que emplaque, que tenha 2 dígitos, alguma coisa assim. Então essa é uma dificuldade lá. Nossa dificuldade é porque nós talvez já temos muito candidato aí, né? Lógico que cada candidatura dessa, cada um dos nomes que estão colocados, como eu falei, são legítimos e tem seus projetos, né? Mas para uma candidatura existem vários ingredientes. A gente precisa ter partido, a gente precisa ter grupo, a gente precisa ter, né? Não é só eu, Dourado, o candidato, mas eu preciso ter
E se não tiver, tem que ser construído, tem que ser articulado. Então a ideia é juntar, nós vamos trabalhar, juntar todo mundo. Não tivemos ainda nenhuma posição oficial, né? Até mesmo porque o governador não se posicionou, o candidato é esse, o candidato é A, B. Acredito que a pesquisa é um dos fatores, é um dos ingredientes. Porque também eu posso, por exemplo, me destacar dependendo da estratégia. Eu não sou conhecido, mas eu faço um mega evento e começo a trabalhar meu nome e boto o meu nome na pesquisa, isso pode acontecer, né? Então, depende da estratégia. Algumas pessoas se projetaram mais do que outras, dependendo da estratégia. Outros candidatos já vêm, outras candidaturas já têm mandato, são vereadores de mais de um mandato, deputado estadual, deputado federal. Então, torna-se conhecido quando numa pesquisa espontaneamente é lembrado, né? Enfim, nesse momento é o momento da gente fazer uma reflexão, fazer uma análise para tomar a decisão correta, né? De diálogo e entendimento na busca de juntar isso. E a estratégia que eu lhe falei especificamente do PT, que é reforçado pela federação na nota, é não entrada de ninguém no partido. O deputado federal Florentino Neto, lá na coletiva, estava inclusive eu presente lá no dia, né, da coletiva no Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em Teresina. Ele revelou uma estratégia, né, que seria a da campanha dele, se ele fosse realmente o candidato indicado para o cargo de prefeito. Ele vinha trabalhando já um diálogo com o ex-governador Zé Filho para que a ex-esposa do ex-governador Zé Filho, que é a ex-deputada Juliana Moraes Souza, fosse a vice na chapa dele, né? Isso foi uma estratégia que ele mesmo revelou lá na coletiva dele. Em havendo agora essa alteração, né? E a gente viu que o ex-governador Zé Filho tem cada vez ainda se silenciado sobre esse processo eleitoral de 2024, mas que tem demonstrado força ainda política em encontros pessoais que ele faz com os políticos aqui da região. Haveria uma possibilidade também do Partido dos Trabalhadores, né, tendo a Flaviana, que é a esposa do deputado federal Florentino Neto, fazer uma composição? O PT apoiaria essa composição de Zé Filho e Flaviana como vice? Olha, na entrevista... Uma troca aí, das ordens, Você está levantando possibilidades. Uma conjectura, sim. Olha, assim, com relação à fala do Florentino, ele colocou, olha, um candidato a prefeito ele tem que dialogar com todo mundo dentro desse campo. Então você tem que conversar com lideranças comunitárias, lideranças religiosas, segmentos, com empresário, com microempreendedor, com a sociedade como um todo, porque você não discute só com essas lideranças. E o Florentino chegou, sim, foi até público a encontros dele, não só com o Zé Filho, como também com a se citou o nome, né, para vice, ex-deputada Juliana. Então ele teve esse diálogo. Agora, para o PT, formalmente, nunca foi colocada essa possibilidade, né? Tá, vamos fazer uma aliança, não foi colocado para a gente isso. Ele dialogou com todo mundo. Agora, não tenho como te responder aqui, até mesmo porque só se tivesse uma posição oficial do partido. Então, o PT poderia, então já seria a gente ir para o imaginário, para algumas possibilidades que eu prefiro falar quando a gente tiver uma posição, né? Vamos dialogar com todo mundo? Vamos dialogar. Nós temos a nossa avaliação, vamos construir nossa avaliação sobre cada uma das possibilidades, cada um dos cenários, né? Inclusive, ou do PT ter candidatura própria, ou numa aliança propor vice, enfim. E isso a gente fazendo conjunto com o PT e com o PCdoB. O PT é um partido que nós, com todo respeito aos outros, a gente tem um processo de mobilização interno, de debate, a gente vem num processo crescente desde fevereiro, numa crescente de mobilização e de diálogo, e que um dos nomes que a gente propôs nesse cenário não deu certo, né, pelas razões que ele já colocou. O correto nesse momento é a gente parar, refletir para redirecionar com muita maturidade qual é o nosso posicionamento. E algumas coisas a gente tem já a decisão acertada, que é da não entrada, que eu já te falei, dessas lideranças, e abrir o diálogo com todo mundo, né? E também, oficialmente, não recebemos nenhuma posição, nenhum comunicado dizendo, olha, não fui chamado para nenhuma reunião para dizer, o candidato do governador é fulano de tal.
né? Não tem nenhuma posição nesse sentido. E todo mundo viu que todo mundo foi conversar e voltou reafirmando suas candidaturas e tudo. Com muita legitimidade. Então nós temos um tempo, vamos aproveitar esse tempo para conversar, né? E a gente teve a preocupação da nota, porque é importante a gente deixar claramente para a sociedade, a gente deve satisfação, porque as pessoas perguntam muito, gerou um impacto, por que que o Florentino desistiu e tudo. E é importante a gente esclarecer que tudo foi feito no sentido de construir uma unidade, né? E como não foi possível, então os demais vão ter essa tarefa e o PT também não vai ficar só assistindo. Nosso papel é um papel bastante ativo nesse processo eleitoral, como sempre foi. Presidente, obrigado então pelos seus esclarecimentos aqui. Como o senhor mesmo disse, essa informação da desistência da candidatura do deputado Florentino gerou um impacto, né? Não só para o partido, mas também para a sociedade como um todo. Nesse tabuleiro político como um todo, né? Realmente foi uma peça ali que movimentou e mudou o cenário político agora para essa sucessão 2024. A gente precisava ouvir quais eram as suas justificativas também, exposições, estratégias agora do partido próximas. E como ele mesmo falou assim, o Florentino, como deputado federal, não quer dizer que ele está fora do cenário, fora das decisões. Pelo contrário, o papel dele muda, né, no sentido que ele não é candidato, mas é uma liderança política do partido em Parnaíba e na região, que vai, junto com a gente, fazer essas reflexões, fazer esse amadurecimento e conjuntamente a gente direcionar para atingir o nosso objetivo, que é ganhar as eleições de 2024 e reconstruir Parnaíba. Eu acho que a palavra correta é essa. E como a política também é uma arte das possibilidades, ele também não fica de fora do cenário como um todo, porque em havendo um clamor, um apelo até a reta final para a propositura da candidatura, ele também ainda deve estar à disposição. Tudo pode acontecer, né? Isso também pode acontecer. Mas vamos aguardar os próximos passos, né? Os próximos acontecimentos. Tudo está em constante movimento, né? Obrigado, presidente, pelo diálogo. Hoje é um dia especial também para a sua família, que é o aniversário da vereadora, professora Fátima Carmina, sua esposa. Leve o nosso abraço também e as felicitações para ela. Obrigado, então.